Fala, craques! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Futset. Eu sou o Roma Júnior. Eu sou a doutora Nana. E hoje o vídeo é para falar sobre uma coisa muito interessante que muita gente tem dúvida. Qual a diferença entre técnica e tática? E nós vamos aqui descobrir como esse assunto surgiu, porque esse assunto veio como pauta aqui no Mundo Futset. Roda a vinheta. Roda a vinheta. E para contar para vocês como esse assunto virou pauta aqui no Mundo Futset, a doutora protagonista aqui dessa história vai contar para vocês. Sabe aquela resenha? Na casa de todo mundo tem. Aqui, muitas vezes a resenha é sobre futebol. Estávamos aqui na resenha da sexta-feira à noite, jantando, quando fui relembrar a nossa história do começo da pandemia, que a gente participou do grupo de estudos junto com o professor Batata, e aí eu falei assim, nossa, as pessoas não fazem ideia de que pode existir uma médica estudando tática e técnica. E aí eu resolvi não só perguntar para as pessoas se as pessoas imaginavam por que eu poderia estar lá, como mais que isso, perguntar se as pessoas sabiam a diferença de tática e técnica. E essa enquete foi feita no Instagram da doutora, que é o dranana.sf7. Aproveita também para seguir o @MundoFutsetOficial, é onde rolam as resenhas, preferencialmente às sextas-feiras. Mas é isso, a enquete rolou lá no Instagram da doutora, né? E aí muita gente participou, a equipe do Corinthians mandou mensagem, alguns atletas também mandaram, né, dizendo quais eram as diferenças. E isso gerou muito conteúdo, e um conteúdo muito legal. E a gente percebeu que muita gente tem dúvida com relação a isso. Como levemente CDF, eu resolvi ir na fonte buscar informação. Mandei uma mensagem pro professor Batata. Professor, por favor, me manda um vídeo para eu postar no meu Instagram. E ele não se conteve. Como bom professor que ele é, ele me fez estudar. Ele me mandou referências para ler sobre o assunto. Ele me deu uma verdadeira aula através de vários áudios. Eu amei, tava com saudade das aulas do professor Batata. E também gravou um vídeo. E esse vídeo tem uma curiosidade muito bacana, e isso vocês vão ver agora. Oi, Nana, tudo bem? Falando sobre tática, na verdade, se qualquer você pega uns 2, 3 dicionários deles, vão dar umas definições um pouco diferentes e você define. O que eles falam? Que esse termo nasceu na arte de militar, né, antigamente, na Idade Média, onde os exércitos, ou até antes, né, os exércitos se confrontavam com outros, né? Aqueles líderes mais inteligentes se posicionavam em um determinado ponto mais alto para tentar observar o posicionamento do inimigo. E ele, em cima desse posicionamento do inimigo, ele criar estratégias para levar vantagem no momento do embate. E isso se transporta perfeitamente para o nosso caso, que é o futebol 7. Então eu vou jogar contra o México, eu vou fazer uma marcação individual, pressão, como nós fizemos, né, gerar uma intensidade muito grande e tentar benefício disso. Então eu usei, eu criei uma hipótese, na verdade, né, com convicção, nós fomos para o jogo e isso se configurou. Tanto é que nós vencemos, né, um pouquinho de competência, um pouquinho de sorte, sempre tem as duas coisas. Mas definindo tática, a tática é simplesmente você colocar seus atletas em campo, distribuindo de forma racional. Então isso aí, espero ter te ajudado nesse sentido, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor, por mais uma participação aqui no Mundo Futset. São conteúdos sempre muito ricos, né? E feliz daquele que sabe aproveitar. A gente sabe que a boleirada tá aqui para saber de verdade a definição de tática e técnica, mas a gente também sabe que muita gente das comissões assiste. Então, vou contar para vocês por que raios a médica estava lá estudando tática e técnica. A equipe de saúde precisa conhecer particularidades da modalidade. A gente precisa saber sobre o gesto esportivo mais praticado por aquele atleta em questão, o lado dominante desse atleta, a intensidade que ele tem de exercício, até para a gente poder calcular a alimentação e hidratação, saber quanto ele perde suando no jogo. E a gente precisa saber tudo isso para a gente trabalhar o condicionamento físico desse atleta, a prevenção de lesões. Quando ele tiver uma lesão, a gente conseguir tratar melhor essa lesão e, mais do que isso, a gente saber se ele já tem condição de voltar para o jogo. Então, se você é da comissão e se você é membro da saúde, da equipe de saúde, você precisa sim saber tática e técnica do jogo. Bom, e como o assunto é técnica e tática, então vamos começar aí pela técnica. O que é a técnica?
ela se baseia nos fundamentos do atleta, aquele cara que tem um bom passe, uma boa finalização, uma boa condução de bola. Então a gente fala que o cara é muito técnico. Nas palavras do professor Batata, a boa técnica consiste em economizar movimentos para gerar o gesto motor efetivo, ou seja, não ficar cansando para fazer o que você precisa, fazer com qualidade. E muitas vezes a gente olha e fala assim, pô, aquele cara é muito experiente, né? Ele corta caminho dentro de campo. É porque ele tem uma boa técnica, ele prevê alguns movimentos do jogo, então ele não fica correndo à toa, ele corre de forma efetiva, como a doutora falou. Sem cansar. Bom, e se tem uma coisa que destrói uma técnica é a afobação. Aquele cara que é muito técnico em dia de treino, né? Você fala, faz uma condução assim, faz um passe assim, uma finalização, o cara arrebenta. Aí chega no dia do jogo, ele fica tão afobado, né, pela pressão do jogo, né, por estar vestindo a camisa da equipe em uma competição, que ele acaba não conseguindo executar a sua própria técnica. E essas duas coisas, né? Ah, é você que vai falar? E essas duas coisas, tática e técnica, não existem uma sem a outra. Para você montar uma boa tática, é fundamental que você tenha qualidade técnica. É isso aí. Bom, e existe técnica sem estar com a bola? Claro que existe, que são os marcadores, né? São 3 pontos principais. É a percepção, aquele cara que às vezes está até no banco, né? Ele está no banco de reserva ali, observando o jogo. E ele fala, aquele atacante ali, ele é destro. Então ele já fez a percepção de como vai marcar aquele cara. Então isso é muito importante. Aquele jogador que entra em campo e já identifica o seu adversário. Aí vem a abordagem, né? Por exemplo, se o cara é canhoto, eu não vou deixar ele com a esquerda fácil para ele jogar ali, para ele trabalhar. Então eu fecho o lado esquerdo dele sempre, para ele jogar para a direita, onde ele não tem tanta qualidade. E aí, por fim, vem o desarme, que é a hora certa de você fazer o bote, né? A hora certa de você entrar em ação efetivamente para roubar essa bola. Falamos sobre a parte técnica e agora nós vamos falar sobre a parte tática, que nada mais é do que montar a sua estratégia de jogo. E como que você monta uma estratégia? Não sei. Primeiro você tem que conhecer o seu adversário. Aquele adversário tem uma qualidade técnica muito boa? Aquele adversário tem um técnico muito estudioso, experiente, em que sabe variações na sua equipe? Então, isso tudo precisa ser estudado. Depois você tem que também entender se a sua equipe corresponde àquela tática que você está passando. Porque às vezes você vai passar uma tática muito complexa, muito avançada, em que seus atletas não vão conseguir corresponder. Então tudo isso tem que ser muito bem alinhado. De nada adianta você ter um bom planejamento tático se você não tiver uma obediência dos seus atletas. E aí você chega no dia do jogo e você tem que ter variações também táticas, porque, por exemplo, você fez todo um planejamento, chegou lá e o jogo te oferece uma outra situação, você precisa ter essa leitura de jogo, entender muito bem o que está acontecendo e ter um plano B, né? Ter uma outra estratégia onde você pode colocar em prática usando outros atletas ou até mesmo uma modificação tática. E para concluir, agora que vocês já sabem aí de tática e técnica, vou deixar mais uma pergunta que vocês vão responder nos comentários pra gente. Qual é o objetivo do jogo? Será que eles sabem? Deixa no comentário. Deixa aí nos comentários. Aproveita já, se inscreve no canal. Ativa o sininho, notifica, compartilha esse vídeo, curte, deixa comenta, deixa um like, tudo isso aí. É isso aí, a gente cansa de falar, mas é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal e deixe sempre um like no vídeo, tá bom? E aí, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é fazer o gol. E o que a gente faz para conseguir esse gol? A gente vai, através da tática e da nossa técnica, gerar uma estratégia que permita uma facilidade maior de chegar ao gol. Qual é a estratégia melhor para a gente conseguir chegar fácil no gol? A vantagem numérica. Quando você tem maior número de atletas atacando do que defendendo, você terá maior facilidade de conseguir fazer o gol. Então, por isso a gente, como técnico, como treinadores, a gente insiste muito em ter a vantagem numérica. Então a gente cria estratégias para que isso aconteça durante o jogo.
Então, ela parte de uma defesa, né? Porque a partir do momento em que você consegue roubar a bola do adversário e gerar uma vantagem numérica, você está fazendo um contra-ataque em vantagem numérica. E assim você terá maior facilidade de chegar ao gol. Compartilhe o trabalho. Domina o Wembley. Passe errado, recupera Vander. Olha o passe na frente, a chance do segundo. Gol! E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa também nos comentários ou no nosso Instagram mais temas que vocês queiram que a gente venha aqui discutir e aí a gente vem trazer para vocês o conteúdo. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, professor, pelas informações, né, por todo esse conteúdo. Obrigado a você que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário e também suas sugestões. Obrigada a vocês que me seguem lá no Instagram e também comentam em tudo que eu faço por lá. É isso aí, fazendo o próprio merchan aqui. Puxa, eu vou aqui pra isso. Então tá bom, pessoal. Eu sou o Roma Júnior. Eu sou a doutora Nana. Foi um imenso prazer falar com vocês. Um beijo. Falou. Tchau. Meu cabelo que tava ruim, agora ficou pior. Tava ruim agora piorou. Fala, craques. Produção aqui, sabe que... Topper. Precisa saber algumas... O que você tem? Essa técnica seria sem bola, né? Não, mas isso vai falar depois! Pera, pode. Pode? Ué. Mas para você que tá aí, que queria um resumo, realmente a técnica é aquela habilidade individual do atleta, né? E a tática é aquela construção coletiva. É isso.